Veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Os peroeiros ocupam o plenário da Câmara pedindo o apoio dos vereadores na negociação com a Prefeitura. A Comissão de Participação Legislativa quer ampliar o diálogo entre parlamentares e sociedade. Veja também a agenda da Câmara Municipal para esta semana e quais foram os principais assuntos aprovados pelos vereadores na semana que passou, agora no Jornal da Câmara. Os condutores de lotação ocupam neste momento o saguão da Câmara Municipal. Eles reivindicam que a Prefeitura apresente uma saída para a proibição das vans no transporte coletivo, o que aconteceu devido a uma determinação judicial. A situação se arrasta desde o dia 15 de fevereiro. Nós vamos agora conversar com a repórter Eliane Anjos sobre a ocupação. Olá, Eliane. Olá, Renata, e você que acompanha o Jornal da Câmara. Os peroeiros acamparam nas galerias da Câmara durante toda a semana, isso de forma pacífica, e eles tiveram o aval do presidente da casa, Eduardo Soutur. E agora vamos acompanhar o que o presidente pensa da permanência dos manifestantes no local. Como eu falei desde o primeiro dia que eles entraram aqui, continua a mesma coisa, né? A gente não quer usar violência, a gente espera que saia um acordo o mais rápido possível, né? Porque aqui não é lugar para ninguém ficar nem dormir, até porque é um próprio público. Na quarta-feira passada, os peroeiros se reuniram com os secretários de Transportes e Trânsito, Atílio Pereira, com a presença de vereadores, mas eles não chegaram a um acordo. Um dos peroeiros que estava presente na reunião com o secretário conversou conosco. Ele vai explicar o porquê da recusa dos peroeiros em aceitar a proposta da Prefeitura. Tem opções aí que ele ofereceu que não chega a R$5.000. E nós temos pessoas que pagam prestações de veículos mais de 3.500. Então fica difícil da gente se encaixar numa possibilidade dessa. Nós chegamos até cogitar em uma das reuniões que ele devolvesse as vagas, as permissões que foram arrancadas no início da reestruturação do transporte. Ao longo da quinta e da sexta-feira passada, vários vereadores se reuniram com os peroeiros para apurar as contrapropostas da classe para poder fazer interlocução entre os manifestantes e a Prefeitura. E a ocupação das galerias ela começou na terça-feira passada, na sessão ordinária que aconteceu naquele dia, como nós vamos poder ver na reportagem que segue. Há 60 dias sem trabalho, mais de 80 peroeiros se manifestaram durante a sessão de terça passada. A liminar que permitia que fizessem o transporte na cidade foi suspensa em 15 de fevereiro e eles estão impedidos de rodar. Peroeiros foram à tribuna para pedir a intervenção dos vereadores na solução do impasse. Nós esperamos que o senhor prefeito se sensibilize não só da nossa situação, mas da situação do transporte do município. O vereador Guti, do PV, sugeriu uma comissão de vereadores para acompanhar os peroeiros em reunião com o Executivo. Deve existir alguma maneira de introduzi-los no sistema. Eles não podem ficar de fora, mesmo porque tem demanda, né? Se você olhar pelos pontos na hora do rush, você vê que está lotado. São 2, 3 ônibus para você conseguir pegar um ônibus. Então, é uma coisa que, infelizmente, está assolando a nossa cidade. Vice-presidente da Câmara, Marcelo Seminaldo, do PT, acolheu a sugestão e contatou o secretário de Transportes e Trânsito, Atílio Pereira, durante os trabalhos. A gente vai reunir um grupo de peroeiros aqui, de pessoas condutores de van, para levar lá e buscar uma solução que seja boa para eles e boa para a cidade também. Sei que a gente já conseguiu, segundo informações que a gente tem, uma forma de inserir 120 desses trabalhadores dentro da estrutura da administração, não necessariamente atuando no transporte público como eles gostariam, mas já é um avanço. No final da sessão, o vereador Romildo Santos, do PSDB, fez um requerimento com assinaturas colhidas no próprio plenário, convocando o secretário de Transporte para se apresentar à Câmara.
Nós entramos em contato com a assessoria da Prefeitura. Ela informou que o Executivo manteve a proposta de vagas alternativas para realocar 123 peroeiros, cujos nomes foram apresentados pela própria categoria, mas eles teriam se negado a aceitar os novos locais. A Prefeitura ainda afirmou que está de portas abertas para negociar, mas argumenta que há uma decisão judicial que impede o retorno dos peroeiros ao sistema de transporte público. A administração afirma que não pode trabalhar com essa hipótese. Ainda segundo a assessoria da Prefeitura, as vagas alternativas seguem como parte das propostas. O vereador Gilvan Passos, do PSDB, procurou a Polícia Militar na segunda-feira passada para esclarecer a suposta decisão de fechar a base comunitária do Tabuão. O assunto repercutiu na Câmara, na sessão ordinária de 4 de abril, após uma matéria em um jornal local. A PM desmentiu a denúncia. O vereador Gilvan Passos, do PSDB, visitou a base comunitária da Polícia Militar na Praça 8, no Taboão. O parlamentar foi recebido pelo comandante do 15º Batalhão, o tenente-coronel Ítalo Causo, que tranquilizou a população e disse que as bases comunitárias da cidade não serão fechadas. Provavelmente foi um mal-entendido de alguém. O que houve é a troca de exercício. O pessoal que vinha trabalhando, tomando conta de edificação, hoje vai tomar conta de gente. Eu acho que houve um mal-entendido, dizendo que a Polícia Militar iria acabar com as bases comunitárias. E, na verdade, o tenente-coronel Causo, comandante do 15º Batalhão, ele nos explicou, é ao contrário, eles vão sim aumentar o efetivo nas bases comunitárias. O que houve foi a mudança de local da 3ª Companhia da PM, que ficava neste espaço, no Jardim Paraíso. A sede foi transferida para este local, mais amplo, ao lado do SESI, no Sítio dos Morros. No prédio antigo, que hoje tem guardas civis de sentinelas, funcionam uma ONG e alguns projetos sociais da Polícia Militar, como aulas de trânsito para crianças e de karatê. Os policiais que ocupavam o prédio foram deslocados para a base do Taboão. Essas pessoas foram deslocadas de lá para cá, de forma que aqui a gente estruture com todo esse efetivo uma base comunitária de fato, para as pessoas poderem sair e patrulhar. Verificamos quais são os problemas corriqueiros, né? Se é furto, arrombamentos e tal. Então a gente pega mais as informações e podemos desenvolver um policiamento mais intensificado em determinadas regiões mais onde tem mais incidência, né? De crime. Sobre a segurança pública da cidade, o vereador Gilvan Passos completou. Eu acho que ela está melhorando, não só aqui na nossa cidade, como em todo o estado. Precisa ser melhorado, sim, mas é a população participando, é o poder público participando, em conjunto com a Polícia Militar, para que nós possamos trazer a segurança necessária para toda a nossa população. A Comissão dos Direitos da Mulher decidiu solicitar informações sobre a quantidade de escrivãs que atuam nas delegacias 24 horas de Guarulhos. O objetivo é saber se aumentou o número de escrivãs para atender especialmente as denúncias de mulheres. Desde 2009, a Comissão da Câmara solicita às delegacias uma maior presença feminina no corpo. A comissão atual pretende acompanhar o atendimento a este pedido. Ela é formada por Verinha Souza, do PTB, Geraldo Celestino, do PSDB e professor Auriel, do PT. E dentro de 2 minutos, a Comissão de Legislação Participativa quer ampliar o diálogo com a população guarulhense. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação.
ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Para incentivar a sociedade a contribuir com o processo de criação de leis e normas, a Comissão de Legislação Participativa criou um canal especial para sugestões. Quem quiser saber mais, pode acessar uma cartilha no nosso site. A reportagem a seguir mostra como apresentar propostas à Câmara. De Legislação Participativa da Câmara de Guarulhos lançou uma cartilha para orientar e incentivar a população a desenvolver projetos de lei. O documento está no site camaraguarulhos.sp.gov.br e ensina passo a passo como os moradores da cidade podem participar efetivamente do Legislativo. A participação não só da população, mas das entidades, trazendo os projetos para apreciação dessa comissão, para posteriormente a gente apresentá-la como projeto de lei aqui na casa, na Câmara Municipal. É importantíssima essa conscientização e ajudar nós, os vereadores, que somos representantes do povo, a estar trazendo as ideias para a gente poder somar com as nossas e estar levando para a nossa cidade e para o nosso município. Segundo a cartilha, podem apresentar sugestões associações e órgãos de classe, como as associações de bairro, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, científicas e culturais, com exceção dos partidos políticos. Legislação participativa é isso, é a população não só dar as ideias, mas participar conosco aqui nos plenários, das discussões, e isso é importante, porque, na verdade, o desenvolvimento ele vem a partir dessa relação de comunidade e dos poderes, para que a cada dia haja o progresso e o desenvolvimento para o nosso município. A cartilha ainda explica qual o trâmite após a sugestão legislativa ser apresentada. No final, o morador de Guarulhos ainda encontra um formulário para propor a sugestão de forma correta. Tudo para ajudar a desenvolver a politização nas pessoas. Hoje todo mundo, todos nós, cada um brasileiro, cada um guarulhense, tem um pouco de política dentro de si, dentro da sua casa, no seu trabalho, em tudo há política. Você pode entrar em contato com a comissão pelo e-mail comissãodelegislaçãoparticipativa@camaraguarulhos.sp.gov.br. A Comissão de Defesa da Igualdade Racial discutiu o projeto de resolução que, se aprovado, vai criar o SOS Cidadania na Câmara, que tem o objetivo de receber e encaminhar denúncias sobre qualquer prática discriminatória. Durante a reunião, os vereadores Professor Jesus, do PDT, e Marcelo Seminaldo, do PT, respectivamente presidente e membro da comissão, discutiram a possibilidade de implantação do projeto com a titular da Coordenadoria da Igualdade Racial da Prefeitura, Edna Roland. Com o serviço, a Câmara espera defender as vítimas de discriminação por raça, sexo, idade e nacionalidade, entre outras. Segundo o autor do projeto, o vereador Lamé, do PT do B, para a implantação do SOS Cidadania, existe a necessidade de uma equipe de profissionais especializados, espaço e material, além do estabelecimento de regras para a organização do serviço. Para mais notícias sobre as comissões técnicas permanentes da Casa, acesse camaraguarulhos.sp.gov.br. O programa Parceiro da Saúde do Idoso foi uma proposta apresentada pelo vereador Ramos da Padaria do PP. Ramos defende a atenção do poder público para a terceira idade. Veja na reportagem a seguir.
Começado seu mandato de vereador neste ano, Ramos da Padaria do PP pretende priorizar as políticas de atendimento ao idoso em sua gestão. Segundo o censo de 2010 do IBGE, somente em Guarulhos há 100 mil idosos. Isso corresponde a 8% da população da cidade e esse número só tende a crescer. A expectativa de vida do brasileiro atingiu 74 anos em 2011. Sensível a essa situação, Ramos da Padaria apresentou projeto que institui o Programa Parceiro da Saúde do Idoso entre iniciativa privada e município. Empresas auxiliariam organizações sociais no cuidado com idosos. Que a iniciativa privada ele entre com médico, medicamento, enfermeiro, exame, e com isso eles teriam uma dedução no ISS. Se ele começar a participar dessas casas, ver a necessidade desse povo, com certeza o que vir vai ajudar, não precisa ser muito. A ideia foi inspirada no convívio de mais de 5 anos no Recanto dos Idosos Nosso Lar, com promoção de festas e eventos para angariar fundos. A instituição, que cuida de 91 pessoas, é filantrópica e depende de doações. A gente precisa de atendimento psiquiátrico, que nós não temos. Nós temos um quadro de idosos muito grande que precisam desse atendimento psiquiátrico, acompanhamento e que não é possível realizar às vezes, né? Geriatras, nós temos dificuldade de marcar consulta, desde uma consulta de UBS para passar num clínico, para ser encaminhado. Beijos, abraços, alegria. Assim é o encontro dos idosos com o vereador 2 vezes por semana. Dá o pão, leite, pão, tudo ele manda para nós. A primeira coisa que eu gosto muito de pão, quem torradinho na hora é ele. Ele dá atenção para a gente dá para ele. E é uma alegria para a gente, que vive aqui dentro, né? Como vereador, Ramos cobra da prefeitura o conserto do muro do asilo. A obra de drenagem e pavimentação da rua e estrada das parteiras deixou o muro sem escoramento. Eu fiz o ofício para a regional para poder tomar providência aqui, ó. Você vê essas bocas de lobo tudo aberta, já está tudo rachado e com certeza se não tomar providência esse muro vai cair. Enquanto as parcerias e a reforma do muro não vêm, o jeito é cantar. Jesus te abençoe, cada vez mais sim, quanto mais eu te amo e você não gosta de mim. Oh, meu Deus. Confira agora a agenda da Câmara de Guarulhos nesta semana. As atividades serão no plenário da Casa. Na terça, às 14h, acontece a 18ª sessão ordinária. Às 19h de quarta, será divulgada a campanha da Fraternidade 2013, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil da Igreja Católica. A 19ª sessão ordinária será às 14h de quinta. E na sexta, também às 19h, ocorre uma sessão solene pelo Dia Internacional do Escoteiro. E no próximo bloco, veja o resumo das sessões ordinárias da semana passada. Nós voltamos em 2 minutos. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Acesse facebook.com/TV Câmara Guarulhos e saiba mais. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar
pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. O professor Jesus, vereador do PDT, quer criar núcleos de apoio aos estudantes para ajudar em dúvidas sobre a matéria aplicada, dificuldade de aprendizado e com orientações para tarefas extraclasse. Nós voltamos com a repórter Eliane Anjos. Nessa edição, nós vamos falar sobre o projeto de implantação do Centro de Apoio aos Estudantes. E aqui ao meu lado está o autor do projeto, o vereador professor Jesus, do PDT. Olá, professor. Olá, Eliane. Tudo bem com você? Tudo. Nós queremos saber alguns detalhes desse projeto. Por exemplo, que tipo de auxílio vai ser promovido aos estudantes? Então, esse auxílio, na realidade, é o seguinte. O aluno do colégio municipal, ou seja, da escola municipal, ele não tem, muitas vezes, aquela recuperação paralela. Você tem, muitas vezes, a nota, ou seja, o bimestre, você tem as avaliações. E o que acontece? Esse auxílio será o quê? Uma recuperação paralela após o bimestre, para que ele possa ter aí mais um respaldo, ter aí mais uma chance para que possa recuperar essa nota. E quais são as disciplinas que estão previstas para fazerem parte aí desse apoio ao aluno? Então, a disciplina nós não podemos elencar, até porque assim, depende da matéria que o aluno foi mal, ou seja, o aluno não foi bem, ele não tirou a nota devida. Então, veja só, pode ser matemática, pode ser português, pode ser geografia, pode ser história, qual for aí a disciplina que ele precisar dessa nota. E qual que é a previsão aí de pessoal? Serão necessários professores? Será um professor da mesma escola? Como que se vai programar aí o quadro de pessoal? Então, esse quadro, lógico, o aluno ele não pode participar no horário dele de aula. Ele tem que ter aí, logo após o período dele de aula, um momento para que ele possa ter essas aulas. Acredito eu que pode ser o professor mesmo das aulas, né, ou mesmo um professor adjunto que esteja ao lado do professor, que esteja acompanhando esse aluno, vendo o déficit, ou seja, a problemática dele, para que ele possa recuperar essas notas. Então, assim, não há necessidade de você contratar um outro professor, mas que seja o professor mesmo da disciplina ou um professor adjunto. E quantas horas funcionaria o núcleo? Seria uma quantidade de horas diárias? Como que seria o funcionamento desse núcleo de apoio? Então, esse núcleo, na realidade, assim, nós não temos uma hora específica, Eliane. Na realidade, o que seria? A quantidade, digamos, de aula que esse aluno recuperasse, muitas vezes 2 aulas, porque você tem um número de alunos em sala de aula, 30 alunos, talvez 40 alunos, mas quando você pega 5, 6 alunos, rapidamente você consegue, né, sanar a dúvida dele. Então, de repente, 1 semana, 2 semanas, ou seja, 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas no máximo. Isso seria por bimestre? Seria por bimestre, exatamente, por bimestre. Ou seja, fechou as notas, não alcançou, então ali aquele aluno teria essa outra chance para que ele pudesse recuperar essa nota. Professor, nós agradecemos a sua participação no Jornal da Câmara. Muito obrigado, então é um prazer. Esse projeto ele já passou pelas comissões de Educação e Cultura e também pelas comissões de Justiça e Redação. Agora, ele será avaliado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Eliane Anjos, para o Jornal da Câmara. Ok, obrigada, Eliane. A Diretoria de Comunicação, Rádio e TV lançou o 3º informativo Câmara. Ele está disponível em PDF no site, na seção de mesmo nome, na coluna à esquerda da página. E veja agora o resumo das sessões ordinárias que aconteceram nos dias 9 e 11 de abril.
última terça-feira, 9 de abril, conduzida pelo presidente da Casa, o vereador Eduardo Soutur, do PSD, teve mais uma vez a presença de representantes do transporte alternativo da cidade nas galerias. Devido aos debates, apenas 2 itens do grande expediente foram votados. Na ordem do dia, 7 dos 10 itens da pauta foram deliberados. 2 foram prejudicados por falta de parecer e o último item não foi votado por conta do término da sessão. Entre os itens aprovados estavam projetos de leis que tratam do descarte de medicamentos vencidos, de indenização por danos causados por quedas de árvore. Foram instituídos ainda o Dia Mundial do Profissional Socorrista e Emergencista e o Dia da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. O vereador Elmer Japonês, do PSC, solicitou à presidência que elabore uma pauta temática com o tema prevenção de drogas. O presidente concordou com o pedido. Durante a tribuna livre, a munícipe Elza Nogueira da Silva fez uma denúncia. Eu estou assim muito constrangida, é um problema muito sério com relação à GVT. Pedi simplesmente a transferência de endereço de um bairro para outro. Ocorre que isso foi em 16 de fevereiro e até hoje nada aconteceu. Geraldo Celestino, do PSDB, se disse disposto a ajudar e indicou um caminho para solucionar a questão. Eu pediria à Comissão de Defesa do Consumidor que convocasse a GVT. A cidade tem que ser respeitada, o cidadão tem que ser respeitado, o contribuinte tem que ser respeitado. O Jornal da Câmara procurou a GVT. A resposta que tivemos é que a empresa vai creditar em conta corrente da senhora Elza o valor referente aos dias de indisponibilidade do serviço e que teria cancelado a última fatura do contrato com a cliente. Já na sessão da última quinta-feira, 11 de abril, 10 itens da pauta do grande expediente foram deliberados. Entre os assuntos, havia solicitação de informações sobre livros acessíveis a pessoas com deficiência visual nas bibliotecas municipais, de autoria da Comissão de Educação e Cultura. Havia também solicitação de informações sobre projetos de construção do céu com bica, instalação de semáforo e pavimentação asfáltica. Os itens da ordem do dia não foram deliberados. O Jornal da Câmara fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias do Poder Legislativo no nosso site e no Facebook. A programação da TV Câmara vai ao ar às tardes de segunda a sexta. Os programas inéditos e as sessões você assiste sempre às 15 para as 2 da tarde. Até a próxima segunda.